Lucas 6, versículos 43 em diante. Quem achou diz amém. Diz a Bíblia assim: não há árvore boa que dê má fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Lucas 6, versículos 43 e 44. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que grande foi a ruína daquela casa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, por podermos dizimar e ofertar, por podermos cantar a ti, que é todo poderoso, que é Deus de graça. Pedimos que nesses próximos minutos o Senhor fale conosco pela tua palavra, e que teu Espírito nos guie segundo aquilo, ó Pai amado, que te glorifica e te exalta. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém, Pai. Eu penso que todos nós, todo mundo que lida com a palavra, ou quem prega a palavra, volta e meia a gente fica com alguns conceitos da palavra na cabeça, que a gente vai, toda vez que a gente fala, a gente acaba soltando um pouco sobre aquilo, porque são coisas as quais Deus normalmente está trabalhando na vida do pregador, está trabalhando na vida daquele que fala, e a gente vai falando sobre isso. Estou dizendo isso porque hoje eu pretendo, em alguns minutos aqui, passar um pouco do muito que Deus tem falado ao meu coração, e eu tentei assim juntar isso hoje à noite, uma palavra que se chama O que Jesus quer de mim. Eu preguei uma parte dessa palavra, se não me engano, num congresso de jovens aqui ano passado, e eu venho assim ruminando, colocando, preparando ela assim em minha alma, e eu queria colocar algumas coisas que são valores os quais Deus tem guiado o meu coração nesse tempo, nesses dias, e é importante para nós também. Cada um de nós deve estar aqui com flechas certeiras, que o Espírito vai colocando no nosso coração, e vai nos preparando, vai nos guiando. O fato é que esse texto que nós lemos em Lucas 6 é muito conhecido da palavra de Deus. Ele é o sermão da planície, ou ele é o final do sermão da planície. Nós conhecemos bem o sermão da montanha, Mateus capítulo 5 a 7, mas este é o sermão da planície, e Jesus prega esse sermão, só que ele tem uma diferença significativa. A diferença significativa entre esses dois sermões, o da planície ou da montanha, é que quando você começa a ler o sermão da montanha, você vê que a Bíblia diz: e Jesus, vendo as multidões, assentou-se e passou a ensiná-los. Então Jesus está ali dando um grande sermão para toda aquela multidão que estava ali o seguindo. Quando você lê o sermão da planície, Lucas capítulo número 6, é diferente. O que aconteceu? Jesus tinha ali os seus 70 discípulos que estavam andando com ele há um tempo, e Jesus acabou de separar os 12 apóstolos. Ele passa a noite buscando a Deus, buscando ao Pai, separa dos 70 os 12 apóstolos, e aí ele chama esses discípulos e diz a Bíblia: e voltando-se para os seus discípulos, passou a ensiná-los. Então o ensinamento do sermão da planície, ele é um ensinamento mais íntimo, ele é um ensinamento mais próximo, mais aconchegado. Ele já é, digamos assim, já não está mais no nível inicial da conversa, já está para aqueles que estão ali querendo seguir a Jesus de perto, e Jesus já está mais, talvez, quem sabe, abrindo ali aquilo que seja a sua vontade sobre a vida dos seus discípulos. Quantos aqui são discípulos do Senhor? Digam amém. Jesus está ali falando com os seus discípulos e tratando assim, provavelmente aquilo que ele espera deles. E eu fico pensando, depois você leia isso, a partir do momento em que, vamos supor, Jesus nos chama, diz: você vai me seguir, mas eu quero abrir para você aquilo que eu espero de você. Qual não teria sido as impressões que essas palavras trouxeram para os discípulos? Eu li o final do sermão, mas o sermão inteiro vale a pena.
Então eu queria dizer assim, e pensar daqui algumas coisas, julgo elas não serem nada de novo, necessariamente algo que você nunca ouviu, mas julgo ser coisas importantes e primordiais. Na verdade eu estou feliz para poder falar um pouco sobre isso com você hoje à noite, compartilhar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. E se fizéssemos então essa pergunta, se sentássemos com Jesus, de agora que Ele nos chamou, agora que Ele diz me segue, se falássemos com Ele e disséssemos assim, tudo bem Senhor, mas o que o Senhor quer de mim? Eu vou te seguir, é isso, mas o que o Senhor quer de mim? O que será que Jesus nos diria? Eu penso que é uma lista de coisas, mas algumas eu enxergo mais claramente nas palavras de Jesus, e eu queria dizer, sendo objetivo com você hoje à noite, eu penso que Jesus quer de nós evidências na vida. Jesus quer de nós evidências na vida. Existe evidências, irmão. Evidência não é aquela música que você cantava no karaokê lá, certo? Na época que você não conhecia Jesus ainda, né? E você não sabe do que eu estou falando, você põe no Google lá, evidências, vai aparecer uma dupla chamada Chitãozinho e Chororó, não é? E sim, existia essa dupla. A gente fala que Chitãozinho e Chororó, tem gente que chega e chora, né? Assim, aquele tempo que era bom. Muitas duplas faziam sucesso no passado, né? Que hoje não. Chitãozinho e Chororó, João Mineiro e Marciano, que mais, irmãos? Milionário José Rico, quem? Morreu já? Isso. Falei que morreu. Jean Giovanni, lembra? Jean Giovanni. Agora, nem sei porque eu entrei nessa conversa com você, mas tinha uma dupla que na minha infância me trouxe prejuízos. Tinha uma dupla que fazia sucesso na minha infância, chamava Christian e Ralph. Christian e Ralph. Isso existiu, bota lá, você que não sabe do que eu estou falando. Então, na minha época de criança, eles faziam muito sucesso, e eu me lembro disso como se fosse hoje. Todo lugar que eu chegava, o pessoal falava, como é seu nome? Eu falava, meu nome é Christian. Qual era a pergunta que vinha depois? Cadê o Ralph? Todo lugar, né? Então, eles não fazem mais sucesso, Deus sabe. Cadê o Ralph? Evidências. Tem uma linha da filosofia que diz assim, que a evidência é um dos fundamentos da verdade. A evidência é um dos fundamentos da verdade. A partir do momento que você sai em busca da verdade, você diz, vou procurar a verdade sobre alguma coisa, você precisa procurar evidências que comprovem aquela verdade, porque se não há nenhum tipo de evidência, é difícil dizer que algo seja verdade. Entende o que eu estou te falando? Então, olhando para as palavras de Jesus, eu penso que Jesus está esperando de nós que haja evidências na nossa vida. Evidências o quê? Evidências de que andamos com Ele. Evidências de que há uma espiritualidade em mim. Se eu digo, sou espiritual, ou sou de Cristo, ou sou discípulo de Cristo, mas ao olhar para mim não há evidências claras de que de fato sou espiritual, então o que fica em xeque é verdade que eu sou espiritual? Porque a evidência é um dos fundamentos da verdade. Se não há evidência, é bem provável que também não seja verdade. Então, Jesus fala isso no versículo 47, quando ele diz, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu não sei quantas vezes eu já falei sobre isso com você aqui na igreja, a necessidade de praticar a palavra. Quando ele traz esse conceito de praticar a palavra, é receber e colocar aquilo em evidência, que seja notório na nossa vida que algo está acontecendo. Isso foi uma coisa que eu ministrei quando nós fomos em Israel, quando a gente foi fazer o devocional do Sermão da Montanha, e eu preparei ali uma parte que nós faríamos naquele lugar, e sabe o que eu fiquei estarrecido, irmãos, quando eu li os primeiros sermões de Jesus, o da montanha, e especificamente esse sermão. O primeiro sermão de Jesus, ele não tem nada do outro mundo. O primeiro sermão de Jesus não tem nada do que a gente poderia chamar de assuntos espirituais. O primeiro sermão de Jesus não tem fogo, não tem anjo, não tem Shekinah, não tem glória, não tem visão, não tem cavalo de fogo, não tem, que mais, irmãos? Não tem carruagem, não tem redemoinho, não tem. O primeiro grande sermão de Jesus, quando ele começa a ensinar as pessoas, ele não começa a falar de lá, ele começa a falar daqui.
Ele começa a dizer: perdoe o seu inimigo, ame o seu inimigo, perdoe aquele que te ofendeu. Se alguém pedir para você a capa, dá a túnica. Se pedir para andar 1 milha, anda a segunda com ele também. Jesus vai trazendo, pega tudo, é o Filho de Deus, e fica falando: poxa, é Jesus, né, cara? Jesus podia vir e trazer para nós uns revelamentos diferentes, umas paradas assim, não é assim? Quem que era o 4º homem da fornalha? Como que é aquelas visões de Daniel? Explicar tintim por tintim. E Jesus não entra nessa. Jesus começa a falar da vida. Jesus começa a trazer seus ensinamentos para os seus discípulos, para os seus apóstolos, falando da vida, do dia a dia, daquilo que acontece conosco, e é ali que a gente tem que desdobrar a nossa espiritualidade, é ali que tem que ficar evidente que nós andamos com Jesus. Então, nós temos que ser espirituais, sim ou não, irmãos? Temos que ser, mas eu tenho um problema quando a nossa espiritualidade vai desconectando a gente da vida, assim. Sabe aqueles caras super espirituais? Você conhece alguém super espiritual? Ele não fala mais bom dia, você fala bom dia, ele fala paz do Senhor, irmão. Ele não fala mais bom dia, não é isso? Ele só toma água do Rio Jordão, ele só cozinha com óleo ungido, ele é uma pessoa assim, né? Você fala: cara, vamos falar do futebol. Não, cara, futebol não é de Deus, e pá, tudo bem, ele não é um crente xiita, né? Ele é um crente chato. Conhece o crente chato? Que você não pode falar de nada com ele, nada, tudo e tal. E não estou dizendo que a gente tem que falar como todo mundo fala, não é isso, mas é uma espiritualidade que não põe o pé do cara no chão, entendeu? Que não se traduz na vida. Então, porque espiritualidade tem necessariamente a ver com uma profunda humanidade. Quanto mais profunda é a minha espiritualidade, mais profunda é a minha humanidade também. Melhor pessoa eu vou me tornando. Então, salvo engano, eu já disse isso aqui para os irmãos. Pergunto: quem é a pessoa mais espiritual que já existiu? Quem é a pessoa mais espiritual que já existiu, irmãos? 1, 2, 3 e... alguém diria: eu. Eu estou entre vós. Jesus. Agora eu pergunto: quem é a pessoa mais humana que já existiu? Jesus. Percebe? Quanto mais espiritualidade há em mim, mais humanidade há em mim. A espiritualidade não é a espiritualidade da truculência, não é a espiritualidade dissociada da vida. Deus vai nos ensinando a ser gente. Eu tenho que ser homem de Deus, mas eu tenho que ser homem. Eu tenho que ser mulher de Deus, mas eu tenho que ser mulher. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: o céu me ajuda a lidar com a terra. É isso. Quanto mais céu há em mim, melhor eu vivo aqui na terra. Você entende isso que eu estou te falando? Não é que minha mente não está lá, não é que eu espero a cidade que virá, não é disso, mas eu vou aprendendo a ser gente, porque a espiritualidade tem que me mudar. Posso ouvir um amém? Tem que me mudar, não tem opção. Se você olhar, leia depois João, leia João e Pedro, as epístolas, lá no fim, você vai ver que eles não conseguem não escrever e dizendo: vocês têm que crescer, vocês têm que caminhar, vocês têm que desenvolver a salvação de vocês. Não tem como a gente estar com Cristo e não ir crescendo, não ir ficando mais evidente a cada dia. Eu não posso ser alguém que pretensamente diz andar com o Senhor, mas que está parado, que está ali acaixapado num ciclo que não cresce, que não melhora. Eu não melhoro como marido, eu não melhoro. Não fica evidente para minha esposa que ela está casada com um homem de Deus, com um homem que tem mais ternura, com um homem que tem mais sabedoria, que tem mais mansidão. Leia depois as bem-aventuranças. É bonito, mas está lá: bem-aventurados os mansos, porque isso e aquilo. Mas para você receber o isso e aquilo, antes você tem que ser manso. Você entende isso? Bem-aventurados os pacificadores, mas para receber a bem-aventurança eu tenho que ser um pacificador, gente de paz. Então, é isso que vai entrando na nossa vida e vai nos mudando. Esse é o grande perigo da religião. Eu não tenho um problema com a religião em si, porque a Bíblia diz o que é a verdadeira religião, mas é quando a gente acha que é estar em torno de Cristo, ou bater o meu cartão, é necessariamente aquilo que Jesus quer de mim, vir ao culto, e fazer isso, fazer aquilo. Não é. O que Jesus quer de mim é uma evidência na minha vida, que as pessoas olhem para mim e falem: cara, é óbvio que esse homem anda com Deus. Ora, não é isso que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, salvo engano, que quando olharam para os discípulos
discípulos disseram assim: lhes era notório que aqueles homens haviam estado com Jesus. E eu te pergunto, as pessoas olham para você e elas veem claramente que você é uma pessoa que anda com Jesus? Claramente que você é uma pessoa que anda com Jesus? Porque o que Jesus espera é que a gente acenda em nós uma luz que brilha intensamente, uma luz em nós. Não somos luzeiros no mundo, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Qual que é a ideia? O mundo está em trevas e você é uma luz. Se o mundo está em trevas e eu sou uma luz, eu chamo atenção, sim ou não? Eu chamo atenção, as pessoas olham e falam: ali tem luz, ali tem luz. Então eu te digo uma coisa em nome do Senhor Jesus: sai dessa onda de querer dizer assim, não, eu vou viver aqui, você é uma pessoa assim, legal e tal, se alguém quiser saber alguma coisa sobre Deus, eu estou aí. Não, nós estamos em missão nesse mundo. Tem que ser evidente, as pessoas têm que olhar para nós. Jesus vai falar sobre praticar a palavra, porque é o desdobramento. Ele sempre separou o público assim: aqueles que ouviam a palavra e não praticavam, e aqueles que ouviam e praticavam. Sempre foi essa a distinção entre os públicos de Jesus. Ele vai contar isso aqui mais no final. O que ele quer? Que eu pratique a palavra. João 13:17, abra sua Bíblia por gentileza. João 13:17. Olha o que a Bíblia diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes, se a fizerdes. Eu acho que eu já falei aqui 1.957.212 vezes. Eu já disse isso aqui para você assim: o que muda a nossa vida não é o que você sabe, o que muda a nossa vida é o que você faz com o que você sabe. Pastor, isso tudo que você está dizendo, eu já sei. Então pratica. Então pratica. Melhora como gente, melhora como homem, melhora como mulher, melhora como filho, melhora como esposo, melhora como patrão, melhora como empregado. A gente tem que desdobrar a espiritualidade, tem que ficar evidente na nossa vida. Por quê, irmão? Porque Jesus vai entrar numa conversa, numa seara, onde ele vai começar a falar de fruto. No versículo 44 lá de Lucas 6, que nós lemos, ele vai dizer assim: cada árvore é conhecida pelo seu fruto. O que é fruto na Bíblia? Fruto é o que nós fazemos, tudo bem? Frutos são as nossas obras, isso é fruto na Bíblia, tudo bem? Então eu parafraseio essa expressão de Jesus da seguinte forma, pode colocar aí para mim, Idelmar, por gentileza, você pode anotar se você quiser: nós somos o resultado da nossa produção. Jesus diz: cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Como é que eu conheço a árvore? Olha para o fruto, olha para aquilo que ele produz, olha para aquilo que ele faz. Nós somos o resultado da nossa produção. O que você faz fala muito mais ao seu respeito do que aquilo que você diz sobre você. O que você faz deixa evidente quais são as verdades que guiam a sua vida, e não as verdades que você proclama. É o que você faz que diz quem você é. Jesus sempre nos proibiu de julgar as pessoas, mas Jesus jamais nos proibiu de inspecionar o fruto. Olha o fruto. Olha o fruto. Se você é da paz, o que você vai produzir, irmão? 1, 2, 3 e... paz. Se você é da mansidão, o que você vai produzir? 1, 2, 3 e... Agora você diz: eu sou da paz, eu sou da mansidão. Aí a gente olha para o seu fruto, só tem discórdia e rolo. Jesus está dizendo: você não é a árvore da paz e da mansidão, você é a árvore da discórdia, porque a árvore é conhecida pelo fruto. O que você faz? Nós somos o resultado da nossa produção. O que você faz diz muito mais sobre você do que aquilo que você diz sobre você mesmo. Então, abre sua Bíblia comigo, Isaías 58, eu vou para frente. Isaías 58, por gentileza. Esse é um texto que fala do povo que fazia jejum ao Senhor. O povo fazia jejum, estava tudo bonitinho, estava tudo certinho. Isaías 58. Olha o que diz: clama a plenos pulmões,
Não te detenhas, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Olha isso aqui, irmãos, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que o dia em que jejuais, Deus dizendo, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferires com um punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si um pano de saco de cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Irmãos, você percebe esse texto? Esse texto, assim, o povo fazia tudo certinho, guardava o jejum certinho, ia no culto certinho, fazia tudo bonitinho, inclinava a cabeça, pano de saco, cinza, e e falava assim: Deus, o Senhor nos ouve, o que está acontecendo? E Deus está falando assim: vocês acham que é isso? Vocês estão andando lá com um monte de coisa cheia de iniquidade, mas vocês fazem todo o roteiro, me buscam, me pedem, me tal, e não é esse o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é que você solte as cordas da iniquidade. Irmão, solta as cordas da iniquidade. Solta as cordas da iniquidade, ajuda o pobre, tira o escorpião do bolso e ajuda alguém, acolhe, faça o bem, deixe a evidência transparecer na sua vida. Então, aí vem tudo, irmãos, aí vem tudo, o que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós, que seja evidente que nós andamos com Ele. Posso ouvir um amém? O que Jesus quer de mim? Jesus quer de mim transformar o meu caráter. Jesus quer de mim uma transformação no meu caráter. Por quê? E aqui eu quero entrar numa seara muito simples, mas muito profunda com você. Pode anotar se você quiser. Porque os nossos comportamentos são consequência do conteúdo do nosso caráter. Os nossos comportamentos são consequência do comportamento, do conteúdo do nosso caráter, perdão. Então por que eu faço aquilo que eu faço? Essa é a linha entre o pode e não pode, entre o sim e o não no evangelho. Se a gente começa a pregar só o comportamento, não pode, nós vamos nos tornar grandes religiosos. A gente vai ter um código, 613 mandamentos, como tinham os fariseus, um monte de coisa que não pode, que não tem, e daí a gente vai virar, tudo está errado, nada está certo, a gente fica no comportamento. Aí você vai, eu me lembro, nós estávamos no hotel em Jerusalém, cheio dos negócios, no sábado, os caras deixam a comida pronta na sexta, porque o cara não pode botar a tomada o cara não pode pôr a tomada na tomada no sábado, que é pecado. Não pode. Você pega o elevador no sábado, você para em todos os andares, porque o judeu não pode apertar o botão do elevador. Ele fica programado, você vem descendo assim, ó. Eu falo: gente, Jesus já morreu já, desce esse elevador, pelo amor de Deus. Uma comida ruim que você come no sábado, porque não pode cozinhar, não pode fazer, tudo é comportamental, você entende? Mas qual que é a ilógica? A Bíblia não trabalha assim, você não sai do comportamento para o caráter, você sai do caráter para o comportamento. Porque o comportamento não muda o caráter, mas o caráter muda o comportamento. É por isso que a Bíblia não fica não pode, não é isso o evangelho, irmãos. Eu me lembro, eu tinha um livretinho de uma grande igreja pentecostal do Brasil, que já foi muito grande, agora ela diminuiu bastante, da década de 80 e 90. Eu tinha o livretinho, e o livretinho tinha lá um monte de coisa que você não podia fazer, que senão você perdia a salvação.
Um monte assim, ó. Se Jesus voltar, você estiver provando o tempero da comida, você fica. Se você estiver lá com a sua esposa e Jesus voltar, fica também. Se você não tem que tomar banho de roupa, que se Jesus voltar, você estiver nu, você fica também. Eu falo, gente, quem que vai? Não vai ninguém. Mas isso é comportamental. Você percebe isso? Não muda o caráter da pessoa, você não trabalha o que gera o comportamento. Por isso que Jesus fala do fruto, tudo bem? Mas nós não vamos ficar ali, não adianta, se minha essência eu sou uma laranjeira, eu posso lutar o que for, vai sair de mim laranja, não tem jeito. Sou laranjeira e fica ali, sai uva, não vai. Não tem jeito, por quê? Porque não mudou aqui dentro, não mudou a natureza. Agora, se mudou aqui, se mudou a raiz, se mudou o caráter, aí muda o comportamento. Você entende isso que eu estou te falando? Então nós precisamos passar por uma transformação de caráter. E deixa eu te avisar, dói pra caramba. Dói. É muito mais fácil ficar só no comportamental. Fico aqui, pá, eu ando aqui na linha, aí quando ninguém está vendo, eu... É por isso que a gente tem essa idiosincrasia no cristianismo de hoje. Gente que quando gente está vendo, é uma gente. Gente que quando gente não está vendo, é outra gente. Quando as luzes se apagam, quando a madrugada chega, quando eu viajo de férias e não tem pastor, não tem igreja, não tem nada, não tem ninguém, eu sou outra pessoa. Não, você não é outra pessoa. Lá, você é você mesmo. Porque o que é caráter? John Maxwell fala sobre isso. Caráter é o que a gente faz no escuro. É o que eu faço quando não tem ninguém me supervisionando. É ali que eu me manifesto de verdade. Até então eu sou só comportamental. Então quando Jesus fala do fruto, o fruto é o fim. Mas tem um processo anterior, que é o processo do caráter. É por isso que ele vai dizer, não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uva. Não tem jeito, é abrolho. Não se colhe, você é espinheiro, não vai dar fruto. Você pode frutificar, mas para dar uva tem que deixar de ser espinheiro e virar parreira. Tem que mudar. E esse processo de transformação é onde Ele quer chegar. É onde o Senhor quer trabalhar a nossa vida, mudar o nosso caráter. Uma vez um jovem me perguntou, pastor, acho que no fim de um congresso, Deus ama o mau caráter? Eu estava falando sobre caráter. Aí eu falei, sim. Aí ele falou assim, Deus ama igual o bom caráter e o mau caráter? Sim ou não, irmãos? Sim. Qual foi a próxima pergunta do jovem? Para que eu tenho que melhorar? Ama igual, sem tirar nem pôr. E eu quis dar aquela resposta teológica, né, que eu tinha assim, vai catar coquinho. Era a minha resposta teológica que eu tinha para naquele momento. E aí, pastor? Por que eu tenho que mudar? Se Deus ama igual, o bom caráter e o mau caráter. E aí eu me lembrei do texto de Mateus capítulo número 3, por isso que é bom ler a Bíblia. Mateus capítulo número 3 é o texto do batismo de Jesus, lembra? Jesus se batiza, desce as águas, o batismo de obediência. E a Bíblia diz que quando ele sai do Jordão, lembra, estão comigo na cena? Ali é uma epifania, não é? Deus se manifestando. Então, você chega ali, é uma teofania, perdão, uma expressão de Deus clara. E aí você está ali, tem Jesus, aí vem o Espírito Santo sobre ele como pomba, e ouve-se uma voz do céu, é a Trindade manifestada, tudo bem? E aí Deus fala a respeito de Jesus. E o que Deus fala sobre Jesus? Este é o meu Filho amado. Todos nós que estamos aqui hoje à noite somos amados por Deus. Erga sua mão ao céu e diga amém. Todos nós, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Tudo bem, nessa esfera todo mundo está. Este é meu Filho amado. Mas não para aí. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Este é meu Filho amado em quem me alegro. Este é o meu Filho amado em quem me regozijo. Por que a gente muda o caráter? Porque eu posso ser amado por Deus sendo um mau caráter, mas Deus não se alegra no mau caratismo. Os únicos filhos dos quais Deus se alegra são os filhos que querem ter o caráter de Jesus. Aí Ele se alegra em nós. Pode aplaudir o Senhor mesmo. Você pode se contentar em viver só no amor.
Mas eu sou amado, claro que você pode se contentar, mas não tem filho nascido de verdade que não queira alegrar seu pai, que não faça do seu projeto de vida dar alegria àquele que o fez. Então por que eu mudo o caráter? Para sair da esfera só do ser amado. Eu quero alegrar a Deus, eu quero que Ele olhe para mim e se alegre com as obras das suas mãos e com aquilo que eu faço. Então é o Michael Green que diz essa frase, pode passar por gentileza, Idelmar. Ele diz assim: o seu ideal é o que você gostaria de ser, a sua reputação é o que as pessoas dizem que você é, e o seu caráter é o que você realmente é. E Deus não lida nem com o seu ideal, nem com a sua reputação. Deus lida com o seu caráter, com quem você é por dentro. É isso, Deus está o tempo inteiro olhando. Eu digo isso muito para os meninos que ministram aqui, que sobem. Eu falo, gente, não se enganam. Deus está vendo o coração, irmão. Ele está vendo se nós estamos aqui por Ele ou se estamos aqui por nós. Deus está vendo se eu sou vaidoso ou se eu sou humilde. Deus está vendo se eu sou arrogante, se eu sou pedante ou se eu sou uma pessoa ensinável. Deus está vendo. E essas transformações doem, irmãos. Essas transformações, eu vou perguntar, e você fala amém, não tem problema, eu concluo depois. Quantos aqui de verdade gostariam de ter áreas do seu caráter mudadas? Digam amém. Isso, tem vezes que já desanimou, mas é assim mesmo. Sabe onde que geralmente Deus muda o nosso caráter? Sabe onde? No deserto. Porque como diria o Lázaro, o deserto é a escola do Senhor. É ali. Está passando Paulo, o apóstolo de Cristo, no Telecine já. Se não assistiu, assista. É muito legal. Tem uma frase naquele filme que não está na Bíblia, mas devia estar. Porque quando ele chega em Paulo, ali no Lucas, e eles conversando, e eles falam assim: Paulo, depois da sua conversão, você sumiu 3 anos. Porque Paulo, da sua conversão até ele voltar, são 3 anos no deserto da Arábia. Aonde, irmãos? No deserto. E aí ele manda, o autor do filme foi muito feliz, cara. Paulo responde, ele pergunta por quê? No filme, Paulo responde assim: porque os discípulos caminharam com Jesus 3 anos, e eu precisava dos meus 3 anos para aprender de Jesus. É lá que Deus nos muda. Então você fala, por que eu estou passando por isso? Porque Deus quer se alegrar mais em você. Quer ver? Vou te dar um exemplo e a gente vai para o próximo. Por que tem que mudar o caráter? Por exemplo, você é uma pessoa que gasta demais. Ninguém aqui gasta demais, com certeza. Fatura do cartão de crédito em dia, sem financiamento, sem corda no pescoço, vivendo só com 70% do que ganha, 10% dízimo, louvado seja o Senhor, dos outros 20% aplicação, poupança, está todo mundo zero. E aí você fala assim: eu vou parar de gastar, eu vou amarrar as mãos, eu vou largar a carteira de crédito em casa, eu vou, não é assim? Aí você briga com você e pai, você consegue não gastar por 7 dias, e aí no 8º vira aquela desgraceira de novo. O seu problema é um só: você tem uma falha de caráter. Qual é a sua falha de caráter? Você não tem contentamento. Não é sobre parar de gastar, é sobre estar contente com aquilo que tem. Se você mudar o caráter, você vai mudar o fruto. Se você mudar aqui dentro e dizer: Senhor, me ensina não a parar de gastar, me ensina a estar contente com o que eu tenho, me ensina a estar contente se são só 2 calças, se o tênis já... Me ensina, não é possível que eu queira ter sempre, eu tenho que ter o melhor celular, sempre a melhor roupa, sempre o melhor carro. Não posso, eu preciso estar contente. É por isso que Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter abundância, sei ter escassez, sei passar fome, sei isso. Aí vem o versículo que a gente conhece: posso, porque eu sou contente, cara, porque eu tenho contentamento. Bom, esse é um estreito seu com Deus. Eu só posso te garantir, dói, mas é muito melhor ter o caráter transformado pelo Senhor. Próximo, o que Jesus quer de mim? Jesus quer de mim obediência. Obediência. Versículo 46, ele é autoexplicativo, diz assim: porque me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que vos mando? É autoexplicativo, irmãos. Tem texto da Bíblia que a gente não precisaria pregar, sim ou não? Jesus está dizendo: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que mando? Então tem uma premissa aí. O que Jesus está dizendo? Ou você me chama de Senhor e faz o que eu mando, ou você para de me chamar de Senhor e faz o que você quer.
Mas as duas coisas não caminham juntas. Não tem como você dizer, tu és o meu Senhor, e fazer aquilo que bem te apraz. Então não tem como a gente caminhar em desobediência e achar que de fato caminhamos com Deus. É só, poxa, tem uma frase, eu acho que é minha, você pode anotar, eu acho mesmo, eu tenho que começar a anotar os trem. Mas esses dias eu escrevi lá assim no livro, a obediência pode não ser tudo, mas é o melhor jeito de começar e é o melhor jeito de terminar. A obediência pode não ser tudo, mas é o melhor jeito de começar e é o melhor jeito de terminar. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me convenço disso. Mais eu me convenço que bênção e obediência se confundem uma com a outra. Leia as prerrogativas de obediência para que a bênção chegue à nossa vida. Milagre que passa pela obediência. Muitas vezes, muitos milagres passaram pela obediência. Então a gente tem que aprender a obedecer, a fazer aquilo que o Senhor quer, não ser como Jonas. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, está desse jeito na Bíblia. Veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, dispõe-te e vai para Nínive. E Jonas se dispôs e foi para Tarsis. Está lá. Eu falo assim, sou eu? É você na Bíblia. Está lá, faz isso. Sim, Senhor, vou para lá. Sobe, sim, Senhor, vou descer. Larga, sim, Senhor, vou agarrar. Para, sim, Senhor, vou continuar. É a gente, a nossa caricatura. Por isso que eu sou apaixonado pela Bíblia, porque ela não esconde a humanidade e o defeito dos seus heróis. Agora, como eu preciso entrar nessa seara com você, fala, mas e aí, vamos voltar para o código de novo? Pode, não pode, pode, não pode? Não, porque o cristianismo não tem regras, o cristianismo tem princípios, são coisas bem diferentes. A regra é regra porque por si mesmo, mas o princípio não, o princípio tem um apontamento maior, o princípio mira a vida, repita comigo, o princípio mira a vida. Então toda vez que Deus diz não, não coma do fruto, por quê? Porque se você desobedecer, você vai morrer, porque o princípio mira a vida. Todo não que Deus nos fala é para que a gente possa viver melhor. Quem crê diz amém. Para que a gente viva melhor. O C.S. Lewis fala sobre isso. Isso é um assunto tão difícil nos dias de hoje. Falar sobre obediência, sobre moral. Nos dias de hoje cada um faz o que quer. E esse cada um faz o que quer é a volta do desejo mais primitivo do pecado, que é o fato de querermos viver do jeito que quisermos, sem ter que prestar conta para ninguém no final de tudo. Esse é o desejo mais primitivo do pecado, fazer o que a gente quiser, sem a ideia de ter um cara lá em cima olhando, e que a gente vai ter que prestar conta no final. Então C.S. Lewis fala sobre moral, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, e ele diz, olha, Deus nos deu a moral, e a moral é uma cerca de proteção em torno do homem. Se você tira o pé da moral, você está arriscado a morrer, é isso? Porque o princípio mira a vida. Toda vez que o Senhor me pede para obedecer, é para que eu viva. Então ele diz, imagine a vida assim. Imagine que a vida é como uma frota de navios. Ele diz, ora, a humanidade tem 3 maneiras de fracassar. Ele diz, basicamente, se você vai mal com você mesmo, você acaba se matando. Se você vai mal com as outras pessoas, ou elas te matam ou você mata elas. E se você erra o objetivo da vida, ele diz, a humanidade fracassa dessas 3 formas. E ele diz, imagine que a vida é como uma grande viagem de uma frota de navios. O que garante que vai dar certo essa viagem? Primeiro, se todo navio tiver com o maquinário em ordem, tem que estar bem por dentro. Segundo, se eles mantiverem formação, porque se um começar a sair de formação, vai bater no outro, vai esbarrar e vai virar uma bagunça. Você entende? Ele diz, imagina que a vida é uma orquestra. O que garante que vai ser legal estar numa orquestra? Primeiro, se todo instrumento estiver afinado, o instrumento está como deveria estar. Segundo, cada um vai fazer a sua parte, vai fazer aquilo que lhe foi designado. Ele diz, é assim a moral na nossa vida. Quando nós andamos em moral, ele diz, nós garantimos que a gente esteja bem conosco mesmo. É por isso que você vê que nos últimos anos, na última década, subiu absurdamente o índice de taxa de suicídio. Vamos fazer o que a gente quiser e pai. E o Brasil já virou o país que mais consome antidepressivo no mundo. Somos o primeiro lugar, viu? Mais antidepressivo no mundo, Brasil. Vamos aqui, pai, juventude, você pode ser A, B, C, você pode ser ele, ela junto, Elix, Elax e tal, e você
beleza, vai. Maior índice de suicídio no Brasil, jovens de classe média alta. Nós estamos morrendo por dentro, porque a gente não pode sair quebrando a moral e achando que não vai ter consequência. As pessoas, está uma loucura, aí você, vamos sair quebrando tudo, e pai, e aí meu irmão, e aí que o pai está abusando dos filhos, e aí que está matando todo mundo e se matando no final, você fala, gente, de onde que vem tudo isso? A gente está tirando o pé da moral, a gente está desobedecendo a Deus, e nós estamos naufragando por dentro, naufragando com os outros. Ele diz, mas a moral tem esse terceiro aspecto do mais importante, para onde vai a frota de navio? Qual é o destino dela? Qual é a música que a orquestra vai tocar? O que o maestro está dizendo? O que a gente faz todas as vezes que a gente desobedece? Eu não quero saber para onde o Senhor quer me mandar, eu vou para outro lugar. Quando a gente desobedece, a gente está dizendo assim, eu não quero saber qual é a música, eu vou tocar a minha música do jeito que eu quiser, e o Senhor não tem nada a ver com isso. E é a garantia de que nós vamos morrer, porque a obediência traz vida. Eu queria deixar só uma palavra, tem tantas palavras de obediência, tantos momentos distintos da nossa vida. Você pode estar no momento em que Deus está te cobrando obediência em áreas exclusivas, só você e Deus sabe, mas eu queria dar uma palavra para os jovens aqui hoje, que estão aqui hoje, jovens e adolescentes. Na verdade, adolescentes também, mas os jovens, deixa eu falar uma parada para você, aí eu vou para o último, a gente encerra. Você que está aí entre os 18 e aos 25 anos, esse é um dos momentos mais importantes da sua vida. Sabe por quê? Porque você vai tomar as decisões que vão interferir no seu futuro. A profissão que você vai seguir, a pessoa que você vai casar, e isso vai definir o rumo da sua história. Então, deveríamos estar colado em Deus, sim ou não, gente? Está colado em Deus. Quer ver um princípio para essa fase da vida? Paulo diz, segundo aos Coríntios 6,14, não vos ponhais debaixo de jugo desigual. Um princípio. O que é isso? Paulo está dizendo, treva anda com treva, luz anda com luz. É simples assim. O menino que não serve a Deus não tem direito de ser feliz? Tem. Ele que procura uma menina que não serve a Deus. Ou você serve a Deus, ou você anda com o menino que serve a Deus. Quem entendeu diz amém. Então, e aí que o Paulo fala assim, não vos ponhais debaixo de jugo desigual. Tem uma foto aí, Idelmar? Eu coloquei? Dá para ver? Isso aí eu acho que é Nazaré. Chama-se Nazaré Village. E aí estou eu, a melhor parte de mim, à minha direita, porque eu orei, louvado seja o Senhor Jesus, e a Flávia estava meio desviada na época. Sabe o que é isso aí, irmãos, que nós estamos segurando? Sabe o que é isso aí? Uma canga, também conhecida como jugo. E como que usa o jugo, pastor? Próxima. Assim, ó. Assim que se usa o jugo. É isso que Paulo estava falando. Paulo está falando assim, não pode pôr jugo desigual. Pega 2 boi, é isso? Você pega um boizão desse tamanho e um boizinho desse tamanho, o jugo fica desigual. Você pega um boi que tem uns pernão, um boizinho que tem umas perninhas, o jugo fica desigual, não tem como andar junto, está desalinhado, é isso que Paulo estava falando. Agora, tirou a foto aí. Agora que o tio desenhou, você entendeu? Desenhando, você entende? O que ele está falando? Põe de um lado luz, põe do outro lado trevas, vai dar certo? Não vai! É disso que Paulo está falando. Por isso que ele vai dizer, enquanto o conceito ali, você pode escolher, obedece. Já escolhi, pastor, eu não era crente. Ele diz, a mulher continua com o marido, porque ela vai santificar o seu marido pelo casamento. E você que é servo do Senhor ou servo do Senhor, e está casado com uma pessoa que não é servo do Senhor, continua firme e forte, que o Senhor vai salvar o seu cônjuge. Creia nisso em nome de Jesus. Vai salvar. Agora você que ainda pode escolher, não faça loucura de entrar debaixo de um jugo desigual. Porque depois lá na frente dá errado, aí você vai orar, vai dizer, Deus, 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 e Deus vai falar assim, o tio desenhou para você. Obedece, irmão. Obedece, porque obediência é o caminho da vida. Último, para a gente ir embora. O que Jesus quer de mim? Evidência na vida. Jesus quer transformar meu caráter. Jesus quer obediência. A obediência pode não ser tudo, mas é a melhor maneira de começar e a melhor maneira de terminar. O que Jesus quer de mim? Firmeza e constância.
É a parábola que a gente conhece tão bem. Aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, eu vos mostrarei, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha, e vindo a tempestade deu contra aquela casa e não a pôde abalar, porque ela havia sido bem construída. Mas todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia, e vindo a enchente, eis que aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Do que Jesus está falando? Jesus está dizendo assim: eu espero que sua casa, que a sua vida fique em pé, que haja firmeza essencial em você, para que a sua casa fique em pé. Você vai ter dificuldades na vida, você vai ter dias difíceis, mas você tem força e estrutura interna para que permaneça em pé. E eu já disse isso aqui, a gente faz às vezes a ideia de que foi assim: um cara foi, viu uma rocha enorme e falou: lá é um bom lugar para construir uma casa. Foi lá e construiu a casa na rocha. Veio um outro maluco desmiolado, foi lá na praia, na areia, falou: aquele é um bom lugar para construir uma casa. Não é isso a parábola. Na ideia de Jesus são duas casas paralelas, uma do lado da outra. Só que o que é o detalhe que está aí no texto que a gente não se atenta? O primeiro que pôs a casa sobre a rocha foi, cavou, abriu profunda vala e construiu a casa sobre a rocha. O que ele está dizendo? Ele não parou até encontrar a rocha. Na hora que ele encontrou a rocha, aí ele pôs a casa em cima. O outro, que queria ir pelo caminho fácil, falou: bate a casa aí na areia mesmo, não vai dar nada não, vai chover aqui nesse... É isso. Às vezes em nós o que nos falta é essa vontade de querer achar a rocha. A gente perde o ânimo, a sagacidade em mergulharmos até acharmos a rocha. Por que falta firmeza para mim? Eu te pergunto: cavou fundo, irmão? Está lendo a Bíblia todo dia? Cavou fundo? Você está orando todo dia? Cavou fundo? Você está jejuando por alguma coisa? Cavou fundo? Você vem com seus filhos na escola bíblica? Cavou fundo? Você está num pequeno grupo, multiplicador? Cavou fundo? Tem que cavar até achar a rocha. É parte do nosso esforço. E o que Jesus espera de nós é firmeza, que a gente se coloque em firmeza. É por isso que eu parafraseio esse conceito de Jesus da seguinte forma. Pode colocar para mim, Delmar, da seguinte maneira: lendo a Bíblia eu entendo assim, que firmeza não é sobre quem nós somos, firmeza é em quem estamos. Firmeza não é sobre quem eu sou. Irmãos, ninguém aqui é melhor que ninguém. Ninguém. A diferença é onde nós colocamos os nossos pés. E Jesus espera que você coloque os pés sobre a rocha dos séculos. A areia, irmão, dinheiro é areia, fama é areia, casa, material é areia, carro é areia, namoro é areia, caso é areia, popularidade é areia, like na internet é areia. A rocha tem nome e sobrenome. A rocha dos séculos é Jesus Cristo. É por isso que tem gente que passa pela mesma coisa e quando no primeiro dia já desaba. E o outro passa pela mesma coisa, passa por tudo aquilo e permanece em pé. Não é porque esse aqui era melhor, é porque esse aqui estava com o pé na rocha. E Jesus está me garantindo: a tempestade vai vir, mas vai dar com força. E vai dar com tudo contra as duas casas, mas uma tem o poder para não cair, é aquela que está firmada em Jesus. Quantos recebem essa palavra? Digam amém. É tempo de colocar os pés sobre Jesus. A hora é agora. Vou contar uma história e a gente ora. Eu não me lembro ao certo o ano, mas nós fomos fazer uma visita para o irmão Saraiva, diácono Saraiva. Pode vir, Dedé. Quem lembra aqui do diácono Saraiva? Um dos membros fundadores da igreja. E aí o irmão Saraiva estava com câncer, e eu fui fazer uma visita com ele. Salvo engano, eu estava com o Sebastião. Estava com câncer, eu era seminarista, eu era pastor recém-ordenado, eu não lembro. Falei: vamos lá, Seba, fazer uma visita para o irmão Saraiva, 3 quadras aqui da igreja, está com câncer. Aí cheguei lá, irmãos: ô irmão Saraiva, tudo bem? Como o senhor está? Tudo bem. E aí eu comecei a conversar, porque eu fui lá pretensamente para consolar o irmão Saraiva. Cheguei lá e começou a falar:
E Deus, e aquilo, e Deus, aquilo. Irmãos, eu fui ficando pequenininho. Fui ficando assim. Eu não falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? E ele, Deus, e o câncer comendo ele por dentro. Deus. Olha o que Deus fez na história da nossa igreja. Olha isso, e pá, enchendo meu coração de fé. E o câncer comendo ele por dentro. Eu já estava me sentindo o vermezinho de Jacó na visita. E vamos orar aqui. Oramos ali, no Saraiva. Quando a gente estava saindo, ele falou, não, peraí. Ele foi lá dentro no quarto. Passado um minutinho assim, voltou com o envelope. Abriu o envelope em cima da mesa. Abriu várias notas de dinheiro. Sim. Daí ele olhava assim, pegou essa nota. Olhou assim, pegou essa nota. Ele pegou essa nota. Eu falei assim, irmão Saraiva, o que você está fazendo? Eu falei, não, estou separando meu dízimo, Senhor. Eu falei, não, tudo bem, eu já entendi essa parte, mas o que o senhor está fazendo? Ele disse assim, eu estou escolhendo as melhores notas, porque a Deus sempre o melhor. Sendo comido de câncer. Aquele homem não caiu até o último dia da sua vida, porque o câncer não mata um crente que tem o pé na rocha. Um câncer só abrevia o tempo do crente ver o seu Senhor face a face. Nada pode derrubar aquele que está com os pés firmados na rocha. Nada. A gente tem que ser mais firme, irmãos. Mais solidez. Estamos mais firmes diante das lidas da vida e dizer, com o meu Senhor eu posso todas as coisas. Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Deus, nem a tristeza, nem a pobreza, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem os poderes, nem o porvir, nem o passado, absolutamente nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Firmes como quem vê o invisível. Fique em pé no seu lugar.